É isso aí, olha, fala do ministro, aliás, um ministro que tem que se manifestado aí reiteradamente nas suas redes sociais contra a atuação. O ministro Marco Aurélio era um ministro bem independente, ele votava segundo as suas convicções. Então, ele fala disso com muita clareza e muita propriedade. Josinélio, como é que tu vê aí a manifestação do ministro, tudo isso que está acontecendo, essa humilhação? A gente está falando da humilhação de um inocente. Por que eu falo de um inocente? Porque, por força da lei, Bolsonaro é inocente, porque ainda não existe nenhum tipo de condenação sobre ele. Então, dentro do ordenamento jurídico, é normal a gente falar que ele é inocente. Não é isso, Josinélio? Rapaz, o Marco Aurélio acabou de sair agora, né, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo. Eu acho que nada melhor do que uma pessoa que tem experiência, que é um jurista renomado, respeitado no Brasil, para trazer esse posicionamento que ele está trazendo aí. Primeiro, o ex-presidente da República, que não foi respeitado no cargo, né? Não foi respeitado naquilo que ele exerceu no Brasil, colocando uma pulseira no pé dele. Eu lhe pergunto, qual a necessidade dessa tornozeleira no Bolsonaro? Diga se a intenção não é humilhar. Diga. A única intenção ali é humilhar, porque Bolsonaro vai fugir? Ele não tem como fugir. Ele não tem passaporte, tem endereço fixo. Se Bolsonaro quisesse fugir, faria isso com tranquilidade, independente de tornozeleira. Não faz porque não quer fazer. Isso expõe claramente os abusos autoritários do Supremo Tribunal, Ricardo. A gente tem visto isso repetidamente, e aí vem o Marco Aurélio somente endossar aquilo que a gente está defendendo aqui faz tempo. Eu estou até curioso para me ouvir daqui a pouco o que o Cláudio vai dizer para defender essa barbaridade. Como que você consegue defender isso? Para que essas medidas cautelares? Que hoje a Globo atacou, a Band atacou, o Metrópolis atacou. Todo mundo é contra isso. Onde tem na Constituição Federal, na lei, qual é a lei? O dispositivo legal que proíbe o presidente de dar uma entrevista. Aonde está esse direito que proíbe o presidente de ir nas redes sociais e se manifestar? Me diz aonde esse cara encontrou isso. Passa na cabeça do Moraes, Ricardo, e ele coloca em prática, encontra aplauso de um número de pessoas. Não é toda a esquerda, tá? Não é toda a esquerda. A gente tem aqueles extremistas. Eu acho que o caso do Cláudio aqui é um caso de um extremista. A gente tem uns extremistas na esquerda, infelizmente. Tem o PCO, por exemplo, o Rui Costa, não sei, Moisés, se tu viu, Rui Costa é contra as medidas. Exatamente. O cara é o presidente. Né? O PCO é pior que o PT. Ok, Josinélio. Tempo. Cláudio Carvalho, como é que tu vê aí? Acha que essas medidas são necessárias? Por força da lei, eu sempre gosto de jogar para quem é da área, Cláudio, para a pessoa ter uma visão mais técnica do que política. Porque se a gente for falar só da questão política, a gente vai defender, meu time é o Vasco, tá levando peia o tempo inteiro, mas eu não vou deixar de ser vascaíno. Então, se a gente passar a analisar sobre um ângulo mais técnico, talvez a gente tenha aí uma análise mais acertada. Fique à vontade. O Código de Processo, ele diz o seguinte, que as medidas disciplinares diversas da prisão, ela é permitido quando o réu está correndo algum risco, está fazendo alguma coisa que atrapalhe o processo, por exemplo, ou dele poder fugir do país, é uma das questões. Então, assim, quando ele coloca o filho dele, que é deputado federal, abandonar o mandato aqui, vai para os Estados Unidos, ele fica bancando com o dinheiro dele, para estar fazendo, junto ao governo dos Estados Unidos, chantagem para fazer o que ele está fazendo com nossos produtores que vendem para os Estados Unidos. Essa taxação absurda que está sendo feita pelo governo. Em troca de quê? Em troca de uma anistia de uma pessoa que nem foi condenado ainda. Portanto, essas medidas disciplinares diversas da prisão estão previstas na lei brasileira. No Código de Processo Penal está lá previsto. Quando o réu está atrapalhando o processo, e ele está atrapalhando o processo quando ele manda o filho dele para os Estados Unidos fazer essa chantagem com o judiciário, com o próprio governo brasileiro, com esse tarifaço, e aí a medida, não tenho dúvida nenhuma, que está correto a questão da tornozeleira, que são as medidas diversas da prisão. Muito bem. Só para pegar que o Cláudio ainda tem 30 segundos,
Cláudio, associar, uma coisa que a gente tem que entender também, que na lei fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Exatamente. Então, cada um tem seu CPF. Agora, por que o Bolsonaro, por atitudes do seu filho, tem que ser tomada medida contra ele? Se a própria lei fala que nenhuma pena passará pessoa do... Ou seja, cada um tem ele seu está CPF. financiando a pessoa lá, ele está te financiando com dinheiro. Diz que mandou 2 milhões mas aí é conjectura, da boca dele. Aí é ilação, por quê? Porque teria que provar que a finalidade do dinheiro seria esse. Não, ele falou em entrevista que mandou 2 milhões. O filho é o pai. 2 milhões para o filho dele, Eduardo Bolsonaro, fazer esse trabalho nos Estados Unidos de chantagem. Se manter lá fazendo essa chantagem. Chico. Isso é um absurdo. Vocês que agora há pouco eu vi o Chico aqui falando em democracia. Gente, como é que se fala em democracia, a direita e a extrema-direita, quando vocês foram para as ruas, vocês pediam ditadura com Bolsonaro no poder, estava lá as faixas nos caminhões. Quem não viu? Se o próprio não povo adianta dizer pedindo... que é mentira porque estava lá. Mas se o povo está pedindo alguma coisa, não pode ser ditadura. Se vocês vão para a rua pedir ditadura, se o povo pede, como é que vocês vão falar em democracia agora? Chico, tua fala. Eu, em alguns momentos, eu vou deixar o Cláudio passar um pouco do tempo, concordo. porque ele está sozinho aqui defendendo a ala da esquerda. Então, para que haja um equilíbrio aqui, mas atentem ali naquele tempo ali de 2 minutos. Não, eu concordo. O Cláudio só tem que dar um tempo a mais, até para poder ele fazer mais fake news aqui pra gente. Veja só, democracia. O Bolsonaro saiu no final de dezembro, nomeou os ministros que o Lula pediu do Exército. Agora, o ministro da Defesa do Lula, Múcio, disse, ele falou, não houve tentativa de golpe. O ministro da Defesa do governo Lula, não houve tentativa de golpe. Agora, esse cara de paisagem vem dizer que a democracia é desse presidente que vai lá na Rússia para pedir para o presidente da Rússia vir aqui para poder ensinar, como ele faz lá na Rússia lá. Na Rússia é ditadura. Ditadura. É isso que essa turma fala de democracia. A democracia que esse Lula fala é aquela que ele disse, é uma democracia relativa. Esse Lula, aquele amigo do Maduro, na qual, não sei se o Cláudio assinou também, junto com o juiz, a carta do PT referendando o ditador aqui da Venezuela. É essa que é a turma do PT que vem falar em democracia. Tá? Que, em vez de depender, quando houve o ataque do Hamas ao Israel, ele fica lá do Hamas. Quando houve a questão do Irã, contra Israel, ficar do lado do Irã. Tá? Esse PT, que o Lula foi lá para ficar ao lado da Rússia, do Putin, que está atacando. É essa democracia que eles querem. É essa democracia que eles têm impor e falar e dizer que nós é que somos, não defendemos a democracia. Outra mentira. Em momento algum, tá, com o Bolsonaro no poder, se o Bolsonaro já estava nos Estados Unidos, já tinha passado o cargo. Foi 8 de janeiro. Veja só, minha senhora, meu senhor, como essa turma da esquerda é cascateiro, para não falar a palavra, vamos falar fake news, que na infância é a mesma coisa que mentira. Muito bem, Moisés Cruz. E aí, Moisés? Como é que tu vê aí essa situação que está acontecendo? Bolsonaro merecia essa humilhação pública por parte do Alexandre de Moraes? Ricardo, é mais uma medida abusiva. Vamos lá. O Cláudio falou aqui, não trouxe nenhuma prova. Eu quero uma prova. O Alexandre de Moraes trouxe alguma prova que alguma medida do Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro estava atrapalhando o processo? Até porque o processo que o Bolsonaro vai ser preso já está concluído. Já está em fase final, não tem mais o que atrapalhar. Tá tudo publicizado, não tem mais o que fazer. Já tem decisão antecipada. Esse daí não tem mais o que fazer. Então, em que poderia vir uma ordem americana para cá para livrar o Bolsonaro da cadeia? Em que sentido? Eles são loucos? Eles são juristas, mas são mentirosos. Isso é canalice jurídica. Porque não tem como um americano impedir do Bolsonaro de ser preso aqui. Não tem como. O processo dele já andou. Por que ele está lá lambendo as botas do Trump? Por Cláudio, quê? você é um bacharel. Por que ele está lá? Você é um advogado, Cláudio. Por que ele está lá? Não, me diga. Eu digo a você. Não, por que você acha que ele está lá pedindo, lambendo as botas do Trump? Cláudio, jamais o STF... Repõe meu tempo aí, cara. O STF vai dar anistia porque estão ameaçando
com tarifaça ao Brasil. Jamais. Você viu Meu agora? amigo, Cláudio, você viu o que os vai ministros ser agora? feito Você é viu os justiça ministros e agora Bolsonaro vai já pra querendo cadeia, baixar a cabeça. pagar pelos crimes que ele Crime nenhum, cometeu na Bolsonaro. pandemia. Ô, Bolsonaro cara de vai paisagem. pagar pelos crimes Cara de da paisagem. refinaria que valia, Cara de paisagem. que valia 3 bilhões, ele vendeu por Cara de 200 paisagem. milhões. Agora sim, lá é o isso sítio que ele de vai pra Atibaia, cadeia pra pagar aquele todos esses sítio, crimes. o apartamento lá da beira do... Lá, o Vamos lá, apartamento lá, que era exatamente do ex-presidiário. Aí sim, foi representado. Então Foi vamos lá, roubo. olha só, telespectadores. O caso do Bolsonaro, que eles dizem que que o Eduardo está lá para interferir aqui, para impedir a prisão do Bolsonaro, é mentira, é fake. Porque os Estados Unidos não têm autoridade de vir numa Suprema Corte que é independente e dizer não prende, não existe isso. Então não haveria interferência americana aqui. O caso do Bolsonaro está julgado e vai ser condenado a 500 anos. Não tem jeito. Então aí não tem jeito. Então não tinha como. É impossível, seria um crime impossível ir lá e pedir para fazer aqui na Suprema Corte, porque os caras não vão mudar a martelada que eles querem dar no Bolsonaro. Então, essa é uma fake que foi desfeita. Outra questão. Qual foi a prova que o Alexandre de Moraes trouxe na decisão dele, seu Cláudio Carvalho, que embasasse uma tornozeleira no Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Sabe o que ele fez? Ele botou lá no despacho dizendo o seguinte: o próprio Eduardo Bolsonaro disse que está trazendo sanções para o Brasil. Não é assim que se faz no ordenamento jurídico. Eu posso falar que sou bilionário. Eu posso dizer que matei. É necessária investigação e provas. Quais são as provas que eles trouxeram na decisão? É isso que eu pergunto ao Cláudio, que ele não tem resposta. Tem não tem resposta. prova. Qual é a prova? Não tem. A prova Não é o tem dinheiro prova. que ele está Porque financiando. o Eduardo dinheiro Bolsonaro. cai a prova que o dinheiro foi utilizado A para alguma prova é o coisa. sumiço da condenada deputada outra da coisa. direita, Zambelli, Outra que está lá coisa. na Itália. Você com o dinheiro do povo brasileiro. Você sair aqui do Brasil para pedir para organismos internacionais denunciar crimes, o PT fez isso a vida inteira. Cadê as A fitas? vida inteira e mentindo ainda. as fitas? E não teve nenhum problema. Agora, quando chega na vez do Eduardo Bolsonaro, que há 6 meses atrás vocês diziam que ele era bananinha, que ele não entrava nem na nenhuma sala. Continua sendo. Com Trump, que ele não era recebido por ninguém, que o Bolsonaro não era amigo de ninguém. Agora, a culpa toda é do Bolsonaro e do filho tudo dele. amarelo, tudo Você amarelo. não tem nenhuma... E sabe o que foi encontrado no pendrive? Foi encontrado o testículo do Bolsonaro na cabeça do Alexandre de Moraes. Não, só... Segure aí, porque a gente vai falar da foi faculdade encontrado de ele lambendo as botas do Trump. Ô, Ricardo, dá um